Na aula passada vimos os axiomas de incidência e ordem, e nesta aula veremos os axiomas sobre medição de segmentos. Os axiomas de incidência falam sobre a existência de pontos e retas e de como eles se relacionam. Os axiomas de ordem, como o próprio nome já diz, fala sobre a ordem entre pontos. Nos diz propriedades de quando pontos estão entre outros, quando um ponto está entre outros dois. Já os axiomas sobre medição de segmentos nos fala como medir segmentos, e é aqui que vamos ter nosso primeiro contato com a distância entre dois pontos. Mas antes vamos relembrar alguns conceitos importantes para a aula de hoje que vimos na última aula. Dados dois pontos distintos no plano, ponto A e ponto B, existe uma única reta que os contém, o que é garantido por um dos axiomas de incidência. Vimos também a definição de um segmento. O segmento AB é formado pelos pontos A e B e pelos pontos C, tais que esse ponto C está entre os pontos A e B. E também mostramos que o segmento AB é igual ao segmento BA. Já a semirreta de origem A contendo o ponto B é formada pelo segmento AB e por todos os pontos C, tais que B está entre A e C. O segmento AB está em laranja e vejamos quais são os pontos C, tais que o B está entre A e C. Perceba que para este lado da reta, todos os pontos C satisfazem esta propriedade. Logo, estes pontos em verde também fazem parte da semirreta. Assim, unindo o segmento AB a estes pontos C aqui, teremos a semirreta AB. E usamos a notação S de AB, onde A é a origem e B é o ponto que a semirreta contém. Então, como ficaria a semirreta de origem B contendo A? Basta pegarmos a definição e trocarmos o A pelo B. Assim, teremos o segmento BA, que como já vimos é igual ao segmento AB, e teremos todos os pontos C, tal que o A está entre o B e o C. Juntando novamente os pontos em laranja com os pontos em verde, obtemos a semirreta BA. Como estamos interessados em falar sobre medição de segmentos, vamos começar com um pouco de intuição. Começamos com dois pontos, A e B, certo? E a pergunta seria, qual seria a distância entre os pontos A e o ponto B? A gente já viu que existe uma única reta que contém A e B. Vamos deixar essa reta retinha aqui, assim, dessa maneira, para visualizar melhor, né? Aqui eu tenho o segmento AB, certo? Formado pelos pontos A e B e por todos os pontos que estão entre eles. E como é que eu faço para medir esse segmento AB? Uma das possibilidades seria utilizar uma régua graduada. Então, peguemos aqui uma régua, por exemplo, e aqui eu tenho, por essa régua, que do A até o B mede 12. Se eu medir de outra maneira, assim, eu também quero que meça 12, certo? Por quê? Porque o ponto A e o ponto B continuam no mesmo lugar, eu só estou movendo a régua, então é esperado que sempre continue com os mesmos 12 de medida, né? Então, a gente precisa criar axiomas que faça sentido essa noção que nós temos intuitivamente e que eu possa trabalhar formalmente com isso. Então, a gente começa utilizando o primeiro axioma aqui, certo? Que nos vai falar um pouco sobre esse par de pontos e essa distância. Ele diz o seguinte: a todo par de pontos do plano corresponde um único número maior ou igual a zero. Este número é zero se e somente se os pontos são coincidentes. Então, vamos começar a olhar mais atentamente para esse axioma. Aqui ele fala sobre um par de pontos. Então, por exemplo, no meu caso aqui eu tenho um ponto A e um ponto B, certo? E está dizendo que esse par de pontos vai corresponder a um número maior ou igual a zero. Então, esse número maior ou igual a zero vai ser correspondido por cada par de pontos. Isso aí é o que a gente vai chamar de distância entre os pontos, certo? Então, está dizendo que um par de pontos vai existir esse número aí, que é o que a gente vai chamar de distância entre os pontos. Essa distância entre os pontos também
pode ser visto como o comprimento do segmento. Já no segundo axioma, diz o seguinte: os pontos de uma reta podem sempre ser colocados em correspondência biunívoca com os números reais, de modo que o módulo da diferença entre estes números meça a distância entre os pontos correspondentes. Então, primeiro fato importante aqui é entender o que é que seria uma correspondência biunívoca, né? A correspondência biunívoca nada mais é do que o seguinte: você tem um certo conjunto aqui, um certo conjunto aqui, e você quer que aconteça o seguinte: para cada elemento daqui eu vou ter um elemento daqui associado, e para cada elemento daqui eu vou ter um daqui associado. O que é que não pode acontecer nessa correspondência? Não pode sobrar ninguém de nenhum dos lados, e eu não posso ter dois elementos sendo associados ao mesmo do outro lado, tanto daqui para cá quanto daqui para cá. Isso aí, para quem já estudou um pouco sobre funções, seria nada mais nada menos do que uma bijeção, uma função bijetiva. Então, trazendo para a geometria, que é o que a gente está estudando aqui, cada ponto da reta vai corresponder a um número real e cada número real vai corresponder a um ponto na reta. Então, peguemos aqui, por exemplo, um ponto C. Eu vou ter que o A corresponde a esse 2, o B corresponde a esse 14 e o C vai corresponder também a alguma coisa. Qualquer ponto que eu pegue aqui vai corresponder a algum número real. Nesse caso aqui, o C vai corresponder a algum número entre 10 e 11 que não está bem especificado aqui. Mas vai ter um número que vai corresponder. Ok? Esse número real vai ser justamente o que a gente vai chamar de coordenada do ponto. Então, nesse caso aqui, a coordenada do A seria 2, e a do B seria 14, e a do C seria alguma coisa aqui entre 10 e 11. Certo? Uma outra coisa que a gente pode tirar através dessa bijeção e etc. é o seguinte, que como os números reais vão decrescendo, né, ali para o infinito e para o mais infinito, indo para cá, indo para lá, então, a gente tem aqui a primeira vez que nos mostra que a reta de fato é uma coisa que nunca acaba. Tipo, ele pode vir indo para esse lado aqui e pode ir para esse lado aí e nunca vai ter fim. Porque, como existe essa objeção com os números reais, como os números reais também não vai ser limitado, essa reta também não será. E outra coisa que é dita nesse axioma é o seguinte: o módulo da diferença entre estes números meça a distância entre os pontos correspondentes. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que aqui, por exemplo, se eu tenho um ponto A associado à coordenada Azinho e o ponto B associado à coordenada Bzinho, o comprimento do segmento AB, que a gente vai denotar dessa maneira aqui, o comprimento, tá? Um AB e um tracinho em cima, isso quer dizer o comprimento do segmento AB, nada mais vai ser do que o módulo entre a diferença, ou seja, o módulo entre A menos B, o Azinho menos Bzinho, que são as coordenadas do ponto A e do ponto B. Vejamos agora o axioma 3. No axioma 3, temos o seguinte: se o ponto C encontra-se entre A e B, então o comprimento do segmento AC mais o comprimento do segmento CB é igual ao comprimento do segmento AB. Então, o que está dizendo é o seguinte: se eu tenho três pontos na reta, A, C e B, e o ponto C está aqui no meio, certo? Do A e do B. Então, o comprimento desse segmento somado com desse daqui vai ser justamente esse segmento aqui, o que era de se esperar. Então, não importa onde esse C esteja, ele pode se movimentar dentro do segmento. A soma desse com esse vai continuar sendo esse cara aqui. Então, eu consigo tirar, juntando esses dois axiomas, uma outra coisa. Se o Azinho é a coordenada de A, Bzinho a de B e Czinho a de C, a gente já viu que o comprimento do segmento AC vai ser dado por isso aqui, certo? O módulo de C menos A. O CB vai ser módulo de C menos B. E o AB de módulo de A menos B. Pegando isso que a gente viu pelo axioma 2, juntando com essa parte do axioma 3 aqui, onde tem a C, eu vou pôr isso aqui, CB eu vou pôr esse cara aqui, e AB eu vou pôr esse cara aqui, ficando com essa igualdade aqui, né? Então, aqui eu vejo isso como comprimento de segmentos e aqui eu vejo isso utilizando um módulo e as coordenadas de cada ponto. Ok? Então,
O axioma 2 diz apenas que existe uma objeção entre os pontos de uma reta e os números reais, que é o que está dizendo aqui, correspondência bionívoca. Porém, não fixa nenhuma restrição para essa objeção. Perceba que essa objeção não dá a ideia de ordem propriamente. O que vai dar é esse axioma 3, certo? O axioma 3 garante que a objeção não será arbitrária. Ela tem que satisfazer uma certa ordem. E essa ordem vai vir de onde? Vai vir justamente dos números reais. Nos números reais, a gente tem uma ideia de um número ser menor do que outro, certo? E a gente sabe bem que se o número real B está entre o número real A e o número real C, então a gente tem que uma dessas duas coisas acontece. Ou o A é menor do que B, que é menor do que C, ou C que é menor do que B, que é menor do que A. E são as únicas duas maneiras de o B estar entre o A e o C, certo? E o mesmo vai acontecer com os pontos da reta, sendo que nesse caso aqui vamos ter coordenadas, né, dos nossos pontos. Então vamos provar isso aí. Antes de provar aquela parte, a gente vai precisar de um outro resultado um pouco mais simples, que diz o seguinte: se em uma semirreta S de AB considerarmos um segmento AC com o comprimento de AC menor do que o comprimento de AB, então o ponto C está entre A e B. Então, primeiro, vamos dar uma visualizada no que é que está dizendo aqui. Está dizendo sobre uma semirreta AB, como a gente já viu no começo da aula. A semirreta AB seria algo desse tipo aqui, certo? E pede para considerar um segmento AC, tal que o segmento AC, o comprimento dele é menor do que o segmento AB. O segmento AB a gente já sabe que é daqui até aqui, certo? Então, se eu botar um ponto C aqui nessa reta, que de início pode estar em qualquer lugar da semirreta, eu preciso que o segmento do A até C, o comprimento desse segmento, seja menor do que do A até B. Para isso acontecer, certo? Para esse cara aqui acontecer, eu preciso que o C esteja por aqui, certo? Que dessa maneira eu vou ter que o segmento AC, que é esse aqui em amarelo, o comprimento dele é menor do que o segmento AB, né? O comprimento do segmento AB, que é esse aqui que está em verde, certo? Então vamos dar uma olhada em como é que a gente pode demonstrar isso. Primeiro, vamos mostrar que não podemos ter o ponto A entre o ponto B e o ponto C e que também não podemos ter o ponto B entre o ponto A e C. Se a gente mostra que a gente não pode ter nem esse, pelo axioma que a gente viu de ordem na aula passada, a gente vai ter que é o ponto C que está entre o A e B, já que entre qualquer três pontos vai ter um e somente um ponto no meio deles, certo? Se não é o A e nem é o B, vai ter que ser o C, que é o que a gente está querendo mostrar aqui em cima. Então, vamos lá agora mostrar que o ponto A não está entre o B e C, certo? Então, vamos ver o que é que está escrito. Não podemos ter que o ponto A está entre B e C, porque o SAB tem a origem em A, certo? Como os três pontos estão nesta semirreta, se o A estivesse entre B e C, a gente teria que o C não estaria na semirreta, certo? Porque, relembrando, o que é a semirreta AB? É o segmento AB junto com aqueles pontos C, tal que o B está entre A e C, certo? Desta maneira, se o A está entre B e C, o ponto C não pode satisfazer isso aqui. Logo, ele teria que estar aqui. Sendo que se o ponto C está entre A e B, para estar aqui no segmento, o ponto A não pode estar entre B e C, certo? Então, como ele não pode estar nem aqui, caso isso aqui aconteça, a gente não pode ter que o A está entre o B e C. Certo? Da mesma maneira, a gente pode tirar que o ponto B não está entre A e C, certo? Por quê? Porque se o B estivesse entre A e C, o que é que iria acontecer? A gente pode usar o terceiro axioma da aula de hoje e vai ter que o segmento AB, o comprimento dele, mais o comprimento do segmento BC, vai ser igual ao comprimento do segmento AC, certo? No caso do B estar entre A e C. Desta maneira, a gente viu que o comprimento de segmentos é sempre maior ou igual a zero, certo? Dessa maneira, a gente, por causa dessa igualdade aqui, vai ter que
AB é menor do que AC. Só para corrigir um equívoco que tem escrito aqui no slide, aqui a gente vai ter que o AB é menor ou igual do que o AC, caso o BC seja maior ou igual que zero, certo? Por quê? Porque se aqui se for zero, o AB vai ser igual a C, então esse igual aqui permanece. Mas isso aqui continua negando o que a gente tem aqui por hipótese, certo? Porque, ó, o AC, que é esse cara aqui, tá aqui, ele é igual a AB mais alguma coisa. Se esse cara aqui ele é maior do que zero, então necessariamente é porque esse daqui vai ter que ser menor do que esse para a igualdade permanecer, certo? Desta maneira, a gente vai chegar que isso aqui acontece, sendo que o comprimento do segmento AB não pode ser menor do que o comprimento do segmento AC, certo? Por quê? Porque isso aqui contraria o que eu tenho na hipótese, certo? O que eu tenho na hipótese é que o AC é menor do que o AB. Se eu não posso ter nem esse cara, nem esse, o que nos resta é que o ponto C está entre A e B. Assim mostramos que se em uma semirreta de origem A contendo B considerarmos o segmento AC, um segmento AC sendo menor do que o segmento AB, então, consequentemente, o ponto C estará entre A e B. Agora, vamos mostrar o teorema que fala justamente aquilo que eu havia mencionado anteriormente. Se eu tenho ABC, três pontos distintos de uma reta cujas coordenadas são Azinho, Bzinho e Czinho, a gente tem que o ponto C está entre os pontos A e B, se e somente se o número C, que é a coordenada do ponto C, está entre os números A e B. Então, esse teorema aí vai nos mostrar que, de fato, a ordem dos números reais pode ser trazida aqui para a ordem dos pontos em uma reta. E como é que vamos demonstrar isso? Primeiramente, perceba que aqui eu tenho um se somente se. Um se somente se, na verdade, são duas implicações. Uma para a direita e uma para a esquerda, certo? Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que admitir como verdade que isso aqui acontece e provar esse daqui, e em seguida admitir como verdade esse daqui e mostrar que vai acontecer esse daqui, certo? Então, primeiramente, vamos mostrar daqui para cá. Ou seja, vamos admitir como verdade que o ponto C está entre os pontos A e B, certo? Agora a gente precisa mostrar que o número Czinho está entre os números A e B, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, se o C está entre A e B, a gente viu que o segmento AC mais o segmento CB, né? O comprimento deles, a soma do comprimento deles vai ser o comprimento do segmento AB. Isso aqui por causa do axioma 3, certo? Desta maneira, a gente viu pelo axioma 2 que o módulo da diferença entre esses números aqui vai ser justamente a distância. E como a gente viu, a gente pode escrever esse cara aqui como sendo isso, esse daqui como sendo isso, esse daqui como sendo isso. E agora eu vou trabalhar com os números reais, que são as coordenadas de cada um desses pontos. Certo? O que é que eu posso tirar agora? Eu sei que os pontos A, B e C são distintos. Logo, as coordenadas dele também serão distintas, certo? Senão não seria uma abjeção. Se eles são distintos, eu tenho que o A é diferente de B. Se o A é diferente de B, só pode acontecer duas coisas diferentes. Ou o A é menor do que B, ou B é menor do que A, certo? Então aqui botei esses dois casos. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar que independente de qualquer um desses dois casos, eu sempre vou ter que isso aqui acontece, que o número C está entre o número A e o número B. Então, eu vou partir de cada um deles e vou chegar em ambos que isso aqui acontece. O primeiro caso que eu vou tratar aqui é no caso do B ser menor do que A. Se o B é menor do que A, o que é que eu tenho? Eu posso passar esse A para cá, vai ficar B menos A menor do que zero. Se o B menos A é menor do que zero, então significa o quê? Que o módulo desse cara daqui vai ser igual a menos ele. Dessa maneira, eu chego a isso aqui, o módulo desse cara aqui, como ele é um número negativo, vai ser menos ele, então vai ser igual a menos B menos A, e menos B menos A é justamente A menos B. De tal maneira que eu chego que o módulo de B menos A é A menos B. Assim, eu posso pegar esse módulo de B menos A sendo igual a isso e substituir aqui onde eu tenho o módulo de B menos A. Ficando com o quê? Com C menos A em módulo mais B menos C em módulo igual a A menos B. Agora, eu sei que esse cara daqui vai ter que ser menor do que
esse daqui, e esse daqui também vai ter que ser menor que esse daqui. Por quê? Porque um número em módulo é sempre maior ou igual a zero, certo? Então, com isso chegamos a esse ponto aqui. E agora eu faço o seguinte. Vocês lembram que o módulo de um número real é igual ao máximo entre o número e menos ele? Se ele é igual ao máximo entre esses dois números, significa que esse cara aqui é maior ou igual a esse e maior ou igual que é esse. Certo? Então, aqui é maior ou igual que esse e aqui maior ou igual que esse daqui. Então, perceba que eu posso trocar esse módulo aqui, ó, e posso botar aqui menos ele. E aqui também. De tal maneira que, usando a transitividade do menor de números reais, eu tenho que esse cara daqui vai ser menor que esse daqui. Assim como esse daqui vai ser menor que esse aqui. Ok? Agora, esse menos entra aqui, e eu fico com isso aqui. Perceba que aqui eu tenho A e aqui eu tenho A. E aqui eu tenho menos B e aqui eu tenho menos B. Eu posso cortar, né, esses caras aí, certo? Quando eu corto isso aqui vai ficar menos C menor do que menos B. E aqui vai ficar C menor do que A. Então, se menos C é menor do que menos B, eu posso tirar esse sinal do menos, né, invertendo a desigualdade, ficando com B menor do que C. E aqui eu continuo com esse C menor do que A. Agora, quando eu junto essas duas coisas aqui, eu tenho que o B é menor do que C, que é menor do que A. Ou seja, nesse caso aqui, eu cheguei que o número C de fato está entre o A e o B. Certo? Agora, eu preciso mostrar para o outro caso. Esse caso aqui é o caso do B menor do que A. Preciso mostrar também no caso do A menor do que B. Então, quando A é menor do que B, a gente vai fazer quase a mesma coisa do que tinha aqui em cima, sendo que agora o B menos A vai ser maior do que zero. Logo, esse módulo aqui, ó, vai ser justamente ele mesmo, que está dentro aqui. O módulo do número positivo é ele mesmo. Quando eu faço as substituições, eu vou chegar a isso aqui, certo? Fazendo a mesma coisa que eu fiz no caso anterior. E aqui, quando eu corto esse A com esse menos A com e esse B com esse, eu vou ficar com C menor do que B, e aqui vou ficar com menos C menor do que menos A. Novamente, multiplico por menos 1, inverte aqui, né, a desigualdade, então eu vou ficar com C maior do que A. De tal maneira que eu posso fazer, olhar essas duas desigualdades como sendo A menor do que C, e esse C aqui, ó, é menor do que B, ficando com isso aqui. E aqui eu também chego que o quê? Que o C está entre A e B. Então, em ambos os casos que eu tenho, tanto nesse quanto nesse, eu chego ao que eu queria mostrar. E assim, termino a demonstração de que esse cara daqui implica esse daqui. Mas como é um se somente se, agora a gente precisa mostrar o quê? A outra implicação. Ou seja, a gente precisa assumir que o número C está entre os números A e B. E preciso mostrar que o ponto C está entre os pontos A e B, certo? Então, se o número C está entre A e B, vamos primeiro notar uma coisa. Eu posso escrever B menos A como sendo isso aqui. B menos C mais C menos A, certo? Por quê? Porque menos C mais C dá zero, não vai alterar em nada aqui. E o B menos A é o que eu já tenho aqui, certo? Então, agora eu tenho que o número C está entre A e B. Se o número C está entre A e B, significa o quê? Que ou o A é menor do que C, que é menor do que B, ou outro caso seria o B menor do que C, menor do que A. Nesse caso aqui, vamos ver como é que ficaria. Isso aqui vai implicar que o B menos A em módulo é igual a B menos C mais C menos A, certo? De onde é que vem isso aqui? Vem aqui de cima, certo? Por quê? Porque perceba aqui que o B menos A vai ser um número positivo, já que o B é maior do que A. Então, o módulo de B menos A é igual a ele mesmo. O módulo de B menos C também vai ser igual a ele mesmo, já que B menos C é positivo daqui. E o módulo de C menos A também vai ser positivo, certo? Aqui o C menos A é positivo. Então, o módulo D também vai ser igual a isso aqui. Então, esse cara é esse aqui. Esse daqui, ó, é esse aqui. E esse terceiro aqui é esse aqui. Certo? Isso deve-se ao fato de que esses caras que estão dentro do módulo são todos positivos, logo o módulo deles vão ser eles mesmos.
Então, tendo isso aqui agora, eu vou relembrar quem é o módulo da diferença de B com A. É justamente o comprimento do segmento AB, que é o que eu tenho aqui. Da mesma maneira, o módulo da diferença de B com C vai ser o comprimento do segmento CB e o módulo da diferença de C com A vai ser o comprimento do segmento AC. Então, daqui, como cada um desses é maior do que zero, a gente vai tirar aqui, esse cara aqui é maior tanto do que esse daqui quanto desse daqui. E agora a gente vai prestar atenção em uma coisa. Se o ponto C faz parte dessa semi-reta AB, o fato aqui do AC ser menor do que o AB nos faz chegar aqui, o ponto C está entre A e B, o que estaria resolvido. Porém, a reta inteira, a gente sabe só que estão numa reta, é formada pelo segmento AB e pelo segmento BA. Se ele está no segmento AB, certo? Que a gente acabou de ver pela proposição que a gente mostrou, se ele está por aqui, que isso aqui ocorreria, certo? Porém, pode acontecer dele estar no segmento BA, que esse aqui em amarelo. Ou seja, pode acontecer dele estar aqui, ó. Ele estando aqui, vamos ver o que acontece. Então, para isso, a gente vai dividir em dois casos. O caso de C estar no segmento AB e o caso de C não estar no segmento AB. Se o C está no segmento AB, então, o segmento AB ser maior do que o segmento AC, e a proposição que a gente mostrou, a gente chega aqui, o C está entre A e B. Já se o C não está no segmento AB, ele está desse lado aqui da reta, certo? Então, isso quer dizer que o A está entre o B e o C. Se o A está entre o B e o C, utilizando o axioma 3 da aula de hoje, a gente chega aqui, o segmento BA mais o segmento AC é igual ao segmento BC. O que nos diz o seguinte, que o segmento BA é menor do que o segmento BC, da mesma maneira que isso aqui implicou isso aqui, certo? Assim, eu tenho que o segmento BA é menor do que o segmento BC. Mas espera aí, o segmento BA é igual ao segmento AB e o BC é igual ao CB. Então, fico com isso aqui. Mas espera aí, aqui eu tenho que o segmento AB é maior do que o CB e aqui eu tenho que o AB é menor que o CB. E não pode acontecer isso aqui, né? Já que acontece isso aqui. Desta maneira, isso aqui é um absurdo, certo? Então, não pode acontecer do C não estar na semi-reta B. Se não acontece isso, só pode acontecer esse caso aqui. E nesse caso aqui, eu tenho que o ponto C está entre o ponto A e o ponto B, mostrando assim o que a gente queria. A gente partiu que o número C está entre o número A e o número B e mostramos que o ponto C está entre o ponto A e o ponto B.